Ceará à Mesa, gastronomia e hospitalidade como meios transformadores. Hoje nós vamos conhecer os segredos, mas a arte de um arquiteta ceramista. Vivian Pontes Vieira. Vivian, é um prazer estar aqui no seu ateliê. Prazer é todo meu te receber aqui no meu showroom, onde eu tenho essas peças que é uma pequena amostra do que eu consigo produzir para poder deixar os pratos mais bonitos, né, dos nossos restaurantes e ter uma apresentação que seja digna do nosso estado, né? Mas, Vivian, eu fiquei impressionado com o seu trabalho porque eu vejo que tem técnica, que tem ciência, estudo e que isso aqui pode representar exatamente o que nós precisamos para termos essas nossas marcas somadas, do nosso microclima, o que somos, mas especialmente quando você pesquisou sobre um barro específico e chegou àquele barro lá de Limoeiro. Então conta um pouquinho como é que foi essa jornada, como é que a arquiteta agregou a ciência da arquitetura e chegou a ceramista. Bom, a minha faculdade de arquitetura acho que contribuiu bastante por conta principalmente de estética, né? É uma coisa que a gente aprende muito na faculdade e eu comecei a trabalhar com cerâmica justamente no início do curso. E fui buscando próximo o que tinha de artesanato em cerâmica e acabei chegando em Limoeiro do Norte por conta da delicadeza do barro e que era o que eu buscava para poder ter peças mais uniformes, com menos porosidade. E trabalho com alta temperatura justamente para poder tirar essa porosidade e deixar os pratos mais impermeáveis, para os meus esmaltes conseguirem ter uma aderência melhor e ter essa proteção realmente não absorver o alimento. Mas a questão do barro em si, eu acho que eu fiz questão de trabalhar com o barro local, justamente para dar uma identidade maior do que se eu usasse um barro industrializado, que ele teria uma característica industrializada. Então eu busco produzir meus esmaltes em cima disso, dessa característica do nosso barro, que é o orgânico, e que eu possa ter a intervenção dos minerais que existem no barro dentro dos meus esmaltes. Eles acontecem de uma forma completamente diferente em um barro sem óxido de ferro e no que tem óxido de ferro, que é o caso do nosso barro. Que ele é uma dádiva do nosso microclima. Justamente. E aí essa escolha por Limoeiro, porque você tem regiões aqui próximas, mais próximas que Limoeiro, que tem também uma oferta de barro. Sim. Qual é o diferencial que Limoeiro tem? O barro que eu trago de Limoeiro, ele tem uma resistência a alta temperatura, né, que é relativo à mistura que é feita em pissarra, barro e areia. E nessa mistura eu consigo ter uma resistência a alta temperatura que em alguns outros eu não consigo. Essa mistura é você que faz ou é o teu fornecedor? Não, é o meu fornecedor que já me entrega esse barro com essa resistência. E essa resistência ela vem das práticas da região ou foi algo que você fez uma intervenção? Na verdade, foi uma questão de testes, porque nesses locais eles não têm acesso a alta temperatura. Os fornos são artesanais, são a lenha, então eles conseguem chegar a uma temperatura de queima da cerâmica. Mas a queima do esmalte, você precisa de um forno específico, que chegue à temperatura, no meu caso, de 1240 graus, que é o que dá essa cobertura vitrificada nas peças e que é essencial para o uso na gastronomia, né? Para a higiene, principalmente. Então, quando eu fui fazendo os testes, eu consegui chegar nesse barro que resistiu à temperatura de 1240 graus. Com esse blend, digamos assim, com essa proporção exatamente, aí entre... Exatamente. Alguns barros eles possuem uma quantidade maior de manganês, que é um mineral fundente. Então, se eu coloco ele no forno a 1200 graus, a peça deforma e eu perco a peça. Então, quando eu cheguei nesse barro, eu consegui desenvolver esmaltes que combinassem com ele de uma forma uniforme, que desse essa camada mais perfeita, né, digamos assim. E mais resistente também. Justamente. Né? Ele funde, o esmalte funde com o barro e ele fica realmente vitrificado, ele não sai com lavagem, é como se fosse uma cobertura de vidro. Né? Maravilha. E eu vejo que é muito intenso hoje
a sua aproximação com o mercado gastronômico, né? Você está produzindo para os restaurantes, né? Isso mesmo. Eu estive lá no Léo Gonçalves, lá no Mar Menino, e vi também o projeto novo lá de Caraizinho e que tem a sua digital lá, né? Também. E esse processo, você encontra o Léo, aí você é ceramista, você tem a técnica, o Léo é o chefe, como é que acontece essa troca das artes aí para se gerar um prato e esse prato ter o efeito de soltar um plating elegante em cima do prato? Pronto. O Léo, ele foi quem me colocou nesse mundo dos utilitários, né? Eu já conhecia e ele foi visitar meu ateliê e me pediu para produzir alguns pratos para o Mar Menino, que na época ia abrir. Isso tem 3 anos? 3 né? anos. Eu já trabalhava com cerâmica artística, então eu já tinha um conhecimento de modelagem, de esmaltação, e só não direcionava para o uso gastronômico. Mas ele foi lá, conheceu o meu trabalho e pediu para eu produzir alguns pratos para o restaurante Mar Menino. E me deu algumas especificações de prato fundo, que tivesse algum detalhe, alguma textura. Então a troca foi acontecendo. Foi acontecendo. Mas, Vivian, eu vou pedir um minutinho, a gente vai ali e volta já, com mais detalhe desse mundo da cerâmica e da gastronomia. Vivian, voltando à gastronomia e ao ceramismo. Eu vejo isso, eu fico muito otimista quando eu sinto esses sinais vivos de que nós, cearenses, nós estamos tomando posse do que somos. Na hora que você pesquisa um barro, encontra, aí vem um Léo, publicitário, você é um arquiteta, e a ciência se encontram nas práticas de ofícios paralelos, né? Uhum. E nas peças como a que você descrevia, essa aí nasceu, como é que foi? Então, o Léo, ele já tinha o cardápio montado e ainda precisava de uns pratos que atendessem a demanda do prato, né? Tipo, ele tem um ceviche que tem muito caldo, então ele precisava de um prato fundo, mas que tivesse o que a gente pensou nesse prato foi como se fosse uma onda do mar. Né? Que ele faz representa o conceito do... Pela onda, né? Então ele consegue, o cliente consegue pegar o ceviche de uma forma mais ergonômica, né? Esse prato aqui foi criação para ele, né? Pro restaurante Mar Menino. Que de fato facilita você pegar os sumos do próprio do cozimento natural do ceviche em cima disso tudo, né? Exatamente. E o tom, essa cor rica, quer dizer, isso aqui você chega nesse tom em função de uma mistura de barros, é isso? Não, na verdade, Não? Esse aqui já é um esmalte que foi elaborado em cima de minerais e óxidos. Então, essas tonalidades acontecem dentro do forno. Naturalmente. Naturalmente. Cada esmalte ele tem uma característica, se ele é brilhante, se ele é fosco, se ele é acetinado. Algumas tonalidades eu consigo, por exemplo, o azul com óxido de cobalto. Esse tom aqui mais terroso é com o dióxido de titânio. Tem vários minerais que a gente vai dosando tem uma ciência. Cada base. Justo, tem uma ciência. Você falou também que o seu pai é um certo... Ou é o guia? Que... Ele trabalha numa empresa de mineração, então Como ele é já o nome me deu... do seu pai? Leonardo. Ele já me deu algumas dicas também de alguns minerais fundentes, que eu tive que fazer cursos de elaboração de esmalte para cerâmica artesanal. Então... quando eu fui buscar, eu também tentei buscar o máximo de produtos que eu encontrasse aqui, que barateassem o meu custo e que eu tivesse uma facilidade maior de encontrar. Então, o carbonato de cálcio é um dos minerais que eu uso, o feldespato também tem aqui no Ceará, a calcita, o caulim, são minerais que eu uso bastante nos meus esmaltes. Óxido de ferro também uso bastante. Alguns outros eu tenho que buscar de fora para poder conseguir as cores que eu preciso, como óxido de cobalto, óxido de cobre, cromo. Tem vários óxidos que vão dando as tonalidades que eu vou precisando. Então eu uso as bases e vou tonalizando com cada óxido. É uma ciência. E muitos testes, né? A gente faz muitos testes para poder chegar num esmalte bom. E eu vejo uma certa efervescência no mercado da culinária, da gastronomia, especialmente da hospitalidade. Quer dizer,
A chegada desse hub, ele está trazendo uma expectativa de que nós teremos um fluxo de turistas chegando e eu vejo os hotéis se preparando para uma entrega mais nossa, né? E você mencionou que está fazendo um estudo agora para um hotel específico. Isso, a gente está fazendo um estudo para um hotel em Jericoacoara, exatamente com impressão de logomarca e tudo. Vamos tentar fazer com que ele aceite as ideias para que tenha uma identidade mais forte, né? Com a louça, eles vão ter um restaurante de alta gastronomia e que tem uma louça condizente, né? Tanto com o ambiente, que eu acho que é uma coisa rústica, sofisticada, né? E também a gente já forneceu também louças para um menu de degustação do Carmel Charme, aqui no Aquiraz. E foi super elogiado, a gente recebeu muitos comentários falando sobre esses pratos que eles apresentaram na nossa louça, né? Foi muito interessante. Não, e é uma entrega que só traz elegância e ao mesmo tempo essa autenticidade, né? Que essa autenticidade é um caráter muito importante para quem está recebendo. Imagina você ter uma cerâmica que vem de uma argamassa ou de uma argila, de uma mistura nossa em cima dos nossos minerais e que uma ceramista graduada em arquitetura, estudando e tendo essa guia do pai com relação aos minerais, chega a uma oferta única, né? Olha, eu fico muito otimista com tudo isso e vejo um futuro de uma tomada de posse, como eu já falei, isso que somos, cearenses, com autenticidade. Eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. E desejar sucesso aí para que muitos outros restaurantes, hotéis e que o turista chegue e o próprio cearense tome posse disso. Sucesso, vida longa. Obrigada. E viva a vida.